na vida deste irmão, Senhor, impede-os, ó Deus, de buscar ao Senhor. O Senhor disse a Jeremias: buscar-me-eis, encontrarei, enquanto buscar-me de todo o coração. Olhando a labraçura e clama a labaia, vem, Senhor, dá um coração forte, prepara que agora, Senhor, os corações, como diz o salmista no Salmo 108, preparado está o meu coração. Diz o salmista no Salmo 108, prepara, Senhor, o coração, meu Pai, dessa irmã, Senhor, prepara o coração da massa humana para ouvir a oração da explosão de milagres, para ouvir, Senhor, a oração, meu Pai, e a palavra que liberta, como diz a tua palavra, meu Deus, ó Deus tremendo, é a tua palavra, Senhor, que transforma. 17 de João, santifica na verdade, porque minha palavra é a verdade. Realiza, Senhor, a tua obra em lavar, meu Deus, pelo poder da palavra, ó Deus tremendo, é a tua palavra, Senhor, que transforma. 23, 29 de Jeremias, não é minha palavra como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Realiza, Senhor, a grande obra e vem dar a vitória aqui agora, pelo poder de Deus. Amém. Levanta as mãos para os céus, fala: Senhor, meu Deus, vem ouvindo a minha voz através da oração. Meus irmãos, já vamos ler a palavra do bom mestre. Aleluia, glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia diz glória a Deus. Nas tuas mãos está mais de 2.000 promessas. Nas tuas mãos tem mais de 2.000 promessas, e é a palavra de Deus, nosso Pai. Amém? Quem tem o celular, glória a Deus. Aleluia, não trouxe, só estou com essa. Quem tem o celular pode acompanhar também pelo celular. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. As crianças estão felizes e contentes hoje, né? Que bênção, louvando a Deus, nosso Pai. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 32. Jesus Cristo no caminho ali na Judéia. Quem achou diz glória a Deus. Ele diz assim, a epígrafe nos diz: o pedido dos filhos de Zebedeu. Iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Depois escarnecerão e o açoitarão, e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nos assente uma à tua direita e a outra à esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém disse-lhes: em verdade vos bebereis o cálice que eu beber, e serei batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, ouvindo isso, começaram a dignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus Cristo, chamando-os a si, diz-lhes: sabeis que o julgam ser príncipe das gentes delas, se assessoria, os grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Comece dando glória, glória, Espírito Santo, na verdade, Pai. Nós estamos, meu Deus, com a tua palavra aberta, Senhor, ó Deus tremendo. O Senhor, meu Deus, é a palavra viva, Senhor. A tua palavra é tremenda. 5:26 de Efésios, purificando e lavando pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. Vem, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, falar, Senhor, através do livro sagrado, que é a bússola divina, que é a palavra de Deus. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 105, ó Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vem falar, Senhor, através da palavra, pelo poder da oração. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, pode tomar os vossos assentos e desocupa as mãos e ovacione o nome de Jesus Cristo com instrumentos e 10 cordas e as palmas para Jesus. Aleluia! Oh, glória! Meus irmãos, aqui nós estamos já quase na ascensão e na subida de Cristo ali para o seu grande Pai Celeste, que é o nosso Deus vivo. Jesus Cristo já estava aqui 1/3, já prestes a subir e cumprir com sua grande missão, e cumprir com seu grande chamado. Jesus Cristo foi chamado para pregar os evangelhos aos pobres, dar vida luz aos cegos, ouvindo aqueles que não ouviam, e declarar o ano aceitável do Senhor, que é o evangelho da paz. E aí, meus irmãos, aleluia, Jesus Cristo, ele estava 1/3 já para concluir a sua caminhada. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus Cristo estava aqui no caminho, glória a Deus. Ele estava, meus irmãos, aqui na Judéia, a poucos quilômetros já de Jerusalém. Jesus Cristo, ele estava no caminho, e quando sobreveio essas coisas, Jesus Cristo percebeu que ali diante dele, ele estava com um problema muito crítico, porque os primeiros discípulos de Jesus, capítulo 1:16 de Marcos, a Bíblia fala que Jesus Cristo primeiro, ele pegou como discípulo que estava diante dele Pedro e André, seu irmão, e depois Tiago, e depois do seu irmão João, os quais eram filhos de Zebedeu, um homem muito pescador da região da Galileia, de Cafarnaum, aonde Jesus Cristo foi os seus primeiros discípulos, os primeiros a assimilar e adentrar na caravana da comitiva, a qual Jesus Cristo chamou para trabalhar com os seus discípulos e como também seu ajudador na obra do Senhor. E Jesus Cristo deparou um problema. A palavra de Deus nos afirma dizendo, meus irmãos, aleluia, que os filhos de Zebedeu, Tiago, a saber, Tiago e João, eles se aproximaram. Aqui eles estão na estrada para Jerusalém. Ele está na cidade da Judéia. Aqui Jesus está a poucos minutos de Jerusalém. E Jesus Cristo foi ali indagado por eles para que ali fizesse e passasse algo por eles. E qual foi o pedido deles, meus irmãos? O pedido deles foi que Jesus Cristo colocasse e concedesse eles na sua glória o assentamento de uma destra e a outra à esquerda. E Jesus Cristo disse para eles, aleluia, eles falaram para o Senhor, e aproximaram-se dele, versículo 35, e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele disse, que quereis que nos faça? E eles disseram, concede-nos que na tua glória nos assentamos uma à direita e outra à esquerda. Mas Jesus Cristo lhe disse, não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu te bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram, podemos, Jesus. Porém,
Em verdade lhes digo, Jesus disse, que vós beberei o cálice que eu beber, e serei batizados com o batismo que sou batizado, mas o sentar à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas assim para aqueles que está reservado. Jesus Cristo, ele foi indagado com essa pergunta. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 20, aleluia, que ali a partir do verso 26 ao 28, ao final do verso, que ali não chegou apenas os filhos de Zebedeu, chegou também a mãe deles junto com eles, chegaram os três, porque eles estavam discutindo, eles estavam se sentindo no direito de ser homens, ser os primeiros discípulos de Jesus, por ser os primários de Jesus, por ser os primeiros alunos da sala de aula. Eles achavam que o mérito, eles achavam que olha, a formação final dessa grande conduta, dessa grande missão, dessa grande itinerância, era dado aos primários, aos que tinham chegado primeiro. Mas porém Jesus Cristo, como Deus poderoso, Jesus Cristo disse para que quando eles quisessem ser o maior, para que quando eles quisessem ser triunfante, quando eles quisessem, meus irmãos, ser a maior pessoa, o maior ser, uma grande ascensão diante dos homens, eles tinham que se tornar menor, eles tinham que servir primeiro, porque só a atração para com Deus, para com eles, a atração do Pai, a atração do Espírito Santo para com eles, para que Deus pudesse colocar eles em um pedestal de glória, em um pedestal de grandeza, de ser triunfante na vida deles. Eles tinham que primeiro servir, porque nós aprendemos, meus irmãos, que aqui Jesus disse, porque o menor será o maior. Capítulo 10, versículo 31 de Marcos, a Bíblia diz, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. A lógica com Cristo não é aquele que está na primeira fila, a lógica com Cristo não é aquele que está na direção do primeiras cadeiras, dos primeiros assentos, mas nós sabemos, meus irmãos, com Cristo é esvaziar de si mesmo, com Cristo é esvaziar da sua própria arrogância, da sua própria prepotência, da sua própria grandeza. Olha aqui os filhos de Zebedeu estavam inchados, estavam soberbos, achando que eles eram melhores ou acima, superior aos 12. Mas aqui Jesus Cristo, ele deu aqui uma aula experimental para essa sala de aula. Ele disse, aleluia. E os 10, ouvindo isso, começaram a se indignar contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipe da gente delas, se assessoriam e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo, ele deu uma aula, meus irmãos, que muitas pessoas precisam aprender. O tempo com Cristo não é o tempo que você fica na presença da igreja. O tempo com Cristo, Jesus, ele é atemporal, ele excede qualquer tempo, ele excede qualquer calendário, ele excede qualquer time, ele excede qualquer vontade humana. Jesus Cristo, ele não está aqui, meus irmãos, para dizer para o homem que o homem vai se achegar a algum lugar conforme o seu ego, conforme a sua grandeza. Não, para você ser grande na presença de Deus, você tem que ser primeiro servo, você primeiro tem que aprender a servir, você primeiro tem que aprender a triunfar na presença de Deus, nosso Pai. Para você primeiro atrair a presença de Deus, você tem que se esvaziar de si mesmo, porque o Filho de Deus, ele sendo homem, ele sendo Deus, as duas naturezas divinas de Cristo, ele se esvaziou de si mesmo, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Irmãos, eu não quero no capítulo 2 de Filipenses, eu não quero que vós
seja, aleluia, superior a alguém, porque aquele que quiser ser superior a alguém, primeiro faça servo, primeiro faça serviçal, primeiro faça-se grande e pequeno na presença de Deus, porque aí Deus vai levantar você. Você já conheceu gente assim? Né? Na nossa caminhada do Evangelho, a gente aprende e convivemos com pessoas desse jeito. Eles querem não submeter à vontade de Deus, eles acham que eles chegaram primeiro e Deus está vendo eles. Não é assim que funciona. Porque existe dentro de nós uma coisa chamada homem interior. Esse homem interior ele precisa se encurvar a Deus, ele precisa esvaziar de si mesmo. Nós temos que despir o velho homem. Deus ele não vê no homem coisa menor ou maior. Deus ele vê o homem com o coração da humildade. Ele vê o homem com o coração simples. Deus ele, você pode perceber no Evangelho que todos que foram exaltados no Evangelho foram simples, não foram grandes, foram simples. Jesus falou: aprendei de mim que sou humilde, capítulo 10, versículo 28, 29 e 30. Aprendei de Mateus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele era simples, irmão. Paulo falou assim, ó, né, os filipenses. Jesus chamou a atenção deles, falou: olha para o povo nosso povo já está sofrendo muito, porque os grandes exercem autoridade sobre eles, já está sofrendo muito. Eu não quero que entre vós seja assim, mas eu quero que você que quer ser grande, Tiago, você que quer ser grande, João, porque vocês foram primeiros discípulos. Não quero que vós seja assim, mas quero que vocês sejam o menor. Eu quero que vocês sejam o serviçal, mas entre vós não será assim. Versículo 43. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo, e qualquer que dentre vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem, falou dele, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo, ele não tem isso com ele. Jesus Cristo, ele quer que todo mundo seja servo. O que é servo? É reclinar-se à vontade, é reclinar-se ao desejo. Desejo de quem? De Deus. A Bíblia fala que nós temos que ter as pessoas como superiores a nós mesmos, superiores a nós mesmos, porque aí Deus há de nos exaltar, Deus há de fazer a grande obra em nossa vida. 9 e 10 de Atos, a Bíblia fala de Ananias. Ananias era um homem que morava em Damasco, e ele tinha medo de Saulo, que era um homem perseguidor. E quando Deus foi falar com Ananias, aleluia, as crianças dizem amém, glória a Deus, aleluia. Quando ele foi, aleluia, glória a Deus, falar com Deus, glória a Deus. E essa mensagem é uma mensagem raciocínio, né? Ela é racional. 12 mil anos. Eu rogo pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto racional, então não dá para nós ter histeria. Quem entendeu diz glória a Deus. Meus irmãos, e aí Ananias estava em Damasco, 9 e 10 de Atos, e Deus falou com ele, Ananias, e ele diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. O servo é eis-me aqui. O servo ele nunca vai fazer a vontade dele próprio, por mais que ele tenha medo, como Jesus teve no capítulo 26, versículo 30, 27 ao 32 de Mateus. Ele teve medo, ele disse que a alma dele estava angustiada até agora. É normal o homem ter medo, mas nós aprendemos que para alcançar a grandeza, alcançar a ascensão para os céus, meus irmãos, olhar lá de cima e falar assim: ó, eu amo aquela fulana, eu amo aquele ciclano. O céu só vai redobrar você se você for pequeno. O apóstolo Pedro falou assim: se humilharmos debaixo da onipotente mão de quem? De Deus. Porque ao seu tempo, não foi que ele falou? Deus vai te exaltar. Então nós, meus irmãos, temos que aprender a ser pequeno, porque Jesus Cristo ele foi pequeno, ele foi um homem que esvaziou da sua glória. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses,
aleluia, glória a Deus. Ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, aleluia, de Filipenses, ele diz: irmãos, eu quero que tenha em vós o mesmo sentimento que esteve em Cristo, porque Cristo, tendo a forma de homem, de Deus, não quis se parecer igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, enfrentando morte e morte de cruz, morte de cruz. E vós tem o mesmo sentimento que teve em Cristo, que tem em vós. Capítulo 2 de Filipenses, Paulo diz, 2:3: nada façais por contenda. Eles estavam contendendo lá no caminho. 2:3 de Filipenses: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, e não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão debaixo dos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo. E aí eles estavam discutindo quem era o maior. E Jesus falou: não, Jesus aqui, irmão, está no caminho para a Judéia, ele está no meio de uma estrada. Ele está no meio de uma estrada. Ele para no meio da estrada, chama os 12, porque os outros 10 ficam indignados. Pedro também ficou indignado. No capítulo 20 de Mateus, versículo 20 até o 28, 25 ao 28, a Bíblia fala que a mãe dos filhos de Zebedeu também foi até ele. Foi os 3. E ela falou: mestre, faça meus filhos, se você não sabe nem o que você está falando. Tem pessoas que não sabem nem o que está falando, meus irmãos. Tem pessoas que eles não sabem nem ainda o propósito de Deus para a vida deles. Eles chegam no Evangelho, eles acham que o Evangelho é um propulsor de grandeza. Eles acham que o Evangelho é para promover celebridades. Eles acham que o Evangelho é um camarim. Eles acham que o Evangelho é um palco aonde se vende shows, aonde se vende a sua caricatura próxima. O Evangelho, meus irmãos, é dor. O Evangelho é espada. O Evangelho, meus irmãos, foi para quem Deus reservou. Jesus Cristo falou para eles: isso não está, não pertence a mim dar, mas para o que o Pai reservou. Evangelho, meus irmãos, não é para promover ninguém. Evangelho, meus irmãos, não é palco de celebridade, não é ganho próprio. Evangelho, meus irmãos, é transformação de vida. É o homem renunciar a si mesmo, é o homem se redobrar na vontade de Deus. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13 de 1 Timóteo: eu dantes fui blasfemo, eu dantes sou um homem perseguidor, eu dantes sou um homem que persegui, mas a palavra de Deus entrou e transformou a minha vida. Aleluia! E todos que veem o Evangelho que se aparecer, você é tudo fogo do Pai. Não tem nada de Deus, não entendeu. Não entendeu e nunca vai para frente, esquece, não vai. Não é eu que estou falando, é a vida. Quer brigar, briga com Jesus. Comigo não. Quer brigar porque não entenderam a humildade. Eles acham que ser filho de Deus tem que se aparecer, né? Aquele grande espírito soberbo. Paulo falou: tem que se libertar. Aqui, 2, nada faça por contenda e por vã. Eles querem se aparecer. Eles querem vir aqui se aparecer, né? Quer fazer isso, quer fazer aquilo. Tudo da carne. Não conheceu o Evangelho. O Evangelho é esse tipo de gente. O Evangelho é para aqueles que se redobram, né? No passado, Deus usava os irmãos mais humildes, né? Os capeta caíam tudo do outro lado, porque eram pessoas simples. E Deus operava, o demônio caía na porta da igreja. O irmão fazia oração simples, caiu no demônio. E Deus não é vanglorioso, irmão. Esquece isso. O Evangelho não é essa força.
esse fim do tempo, esse evangelho podre, esse evangelho mentiroso que estão pregando em cima do altar para promover grandes honras, para promover espíritos de grandeza, de vanglória. Deus não quer esse povo feliz. Deus não quer. Eu fiz essa pregação há 7 meses atrás na outra igreja onde eu estava, né? 7 meses atrás, 7 meses, né? E o capeta pulou nem pipoca na panela de pressão. Porque a palavra de Deus, ela vem contra o homem, ela vem contra a mulher, mas a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela transforma, ela muda o homem. E Deus, Ele chamou, Jesus chamou a atenção dos filhos de Zebedeu. Eu não quero que façais por contento. Capítulo 4, versículo 5 de 2 Coríntios. Nós não pregamos a nós mesmos, diz Paulo, mas nós pregamos a Cristo Jesus e somos os vossos. É grandeza? Você pode ver que são pregações vazias. Fala aqui na frente, até nojo. Eu tenho nojo, tenho ojeriza, tenho nojo. Canta um nojo, porque é vanglória, é espírito soberbo, não é liberto da vanglória. Paulo diz, capítulo 2, versículo 3: nada façais por contento, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente para cada um para o que é seu. Tem irmãos que é assim, ele sabe que ele é melhor que o outro, mas a humildade dele está lá embaixo, né? Às vezes a pessoa tem um pouco mais de afinese, um pouco mais de minuciosidade naquele tipo de questão, mas às vezes o irmão, por humildade, por simplicidade, ele sabe que ele é maior, ele sabe que Deus confiou, mas ele fala: não, tá bom, amém, está abençoado, amém, ô irmãzinha, Deus abençoe, porque você sabe que Deus te deu aquilo, mas você não faz por vanglória, você faz por edificação, você faz para exaltar a Deus, porque Jesus Cristo, Paulo disse aqui, achando-se forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até o quê? Morte de cruz. Então o evangelho ficou uma bagunça. Os 28 anos que eu tenho de evangelho, isso é uma bagunça. É uma pregação que não tem sentido, fundamento bíblico, é só promoção de grandes pessoas, são eventos que fazem para engrandecer o homem, mas não é para engrandecer a Deus. Você pode ver que esses eventos aí, poucas pessoas levantam a mão para aceitar Jesus, é só para grandeza própria, é só para o negócio próprio. E cadê as almas? Está sendo salvo? Cadê a pregação do Evangelho? O que faz a diferença não é o ensinamento. O que faz a diferença é aprender com Jesus. Jesus falou, capítulo 11, versículo o quê? 29 e 30. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que ele era aqui? Ele se humilhou assim mesmo. E ele falou para o povo aqui, para Tiago: não quero que seja assim entre vós, mas que o menor, o que ele disse? Serve o seu próximo, que seja o vosso servir salvo. E Jesus diz mais, meus irmãos, no capítulo 23 de Mateus, Jesus falou, capítulo 23, versículo 10 de Mateus: nem vos chameis mestres, porque só um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém o maior dentre vós será o vosso servo. E quem a si mesmo se exaltar, está escrito aqui, 23, 13, 12, será humilhado. E o que si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, que? Escribas e fariseus. Quem está falando aqui? Não é eu, irmão. Quando eu prego a palavra. Aquele que quiser aceitar, amém. Mas aquele que não quiser aceitar, né? Aí fica com ele Deus. Jesus Cristo falou, 12:48 de João. Eu não tenho aqui em julgar, a minha palavra vai julgar você, não tem. Porque vai entrar lá, a Bíblia fala que Deus vai colocar o livrão lá, o livrão vai fazer isso aqui, vai colocar os livros das obras e o livro do quê? Quem vai julgar isso aqui, isso aqui, vai julgar, vai bater, anjo e tal. Quem já leu para mim falar que os anjos é o ser feito?
Os anjos é o ceifeiro. Quem já viu a palavra do jogo do trigo? Deus vai pegar o quê? Aquilo que é de Deus. Amém? Aquilo que é de Deus. E vai separar. E vai colocar o que para fora? O joio. E o que os filhos do reino vão entrar. Então os anjos é o ceifeiro. Então nós aprendemos com Jesus que para Jesus nós temos que fazer tudo de humildade. O que é humildade? É reconhecer que nada somos. Não é só a simplicidade. A simplicidade com Deus ela é muito importante. E diz a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, que Ananias foi servo do Senhor. Jesus falou aqui que cada um seja o vosso serviçal. O que é serviçal? É servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida o quê? Em resgate de muitos. Jesus Cristo serviu. Ele aniquilou de si mesmo, se achando na forma de Deus. Ele não quis se parecer com o Deus. Outrora poderia ser como Deus. Outrora ele poderia ser como o Pai Celestial, mas ele não foi como o Pai. Ele se aniquilou, ele mostrou humildade e foi o homem mais grande de toda a história da vida. E é um homem. Aquele que é servo, você pode ver que a vida dele é diferente. Aquele que é humilde, a vida dele é diferente. Porque ele não precisa forçar, o próprio Deus faz assim, ó. Agora aquele precisar, dá 10 vezes, 6 vezes está na boca na vala. Aí ele levanta de novo, aí 10 vezes. A Bíblia fala que eles vão ter a altura e pó. Ele vai caindo, porque o espírito da soberba, o espírito da grandeza, eles não entenderam o Evangelho, capítulo 1, versículo 16 de Romanos. O Evangelho é poder e salvação para os que creem. Eles não entenderam, o Evangelho é o poder para aqueles que acreditam. Eles não creram, o Evangelho foi confiado, aleluia, glória a Deus, a homens fiéis. Eles não creram ainda, o poder de Deus é dado a homens fiéis, a pessoas que de fato se aniquilam a si mesmos, a pessoas que saem da soberba, a pessoas que se engrandecem. Deus não é com eles. Não é. Esquece. Tira o cavalinho da chuva que não é. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, no capítulo 12 de João. Jesus falou aqui em João, no capítulo 12, aleluia, aquele que servia a ele, capítulo 12 de João, versículo 26. Se alguém me serve, o que está escrito? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me seguir, meu Pai o honrará. Quem está entendendo? Capítulo 12, versículo 26 de João. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Então servir é você deixar na sua vontade própria. O apóstolo Paulo falou no 9:27 de 1 Coríntios: eu prego a outros e reduzo o meu corpo à servidão, porque pregando aos outros eu não vim em se achar reprovado. Deus diz na sua palavra: nós temos que reduzir o nosso corpo, tirando a soberba, deixar a vanglória, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, deixando a grandeza, deixando as próprias concupiscências do corpo e da alma, deixando as próprias concupiscências da vida. A soberba não é do Pai, diz o apóstolo João, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Mas Deus, meus irmãos, que é santíssimo em misericórdia, Ele levanta aquele para ser transformado pelo seu poder. E nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Os filhos da luz, a palavra de Deus diz 12:36 de João: enquanto temos luz, crede na luz para que sejais filhos da luz. Então, meus irmãos, Jesus chamou a atenção dos filhos de Zebedeu, porque eles estavam inchados. Os filhos de Zebedeu estavam inchados. Eles estavam tão inchados que eles acharam que eles eram melhores que os 10. Eles achavam que eram maiores que os outros discípulos. E os outros discípulos ficaram indignados com eles. E Jesus Cristo chamou eles e falou: olha para o nosso povo. O nosso povo já está sofrendo tanto nas mãos dos romanos.
Lá em Mateus, a Bíblia fala: olha para os grandes exercem autoridade sobre eles, e não assim entre vós, mas vós eu quero que sejais irmãos, eu quero que vós sejais irmãos, e não homens que vão contra si. Jesus Cristo diz: casa dividida não para em pé. Quem já leu? A Bíblia fala: casa dividida não para em pé, demônio expulsa demônio. Como que Deus Ele vai habitar no corpo de uma pessoa ou de qualquer pessoa? Que nós somos o corpo de Deus, capítulo 6, versículo 19, 1 Coríntios. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como que Deus vai habitar em nossos corpos mortais? Ainda há a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, aquilo que não é do Pai. Não tem como. Então Jesus Cristo Ele quer que nós se esvaziamos de nós mesmos como Ele. Paulo falou: eu quero que vós tenham um sentimento de Cristo. Só que dentro da igreja, infelizmente, tem pessoas que é assim. Eles ouvem essa pregação aqui, mas eles falam: não concordo. Eles batem a boca com a própria Bíblia. Eles batem a boca com a própria palavra de Deus. E não é nem o pregador que está falando. É o pregador está fazendo uso da palavra de Deus. Jesus Cristo chegou lá em Nazaré e abriu o livro do profeta Isaías. Ele fez o uso da palavra de Deus e ainda rejeitaram o que ele pregou. E Jesus, quem deu crédito à nossa pregação? Quem manifestou o braço forte do Senhor? Isso é do ser humano, irmão. Tem pessoas, irmão, que já estão predestinadas ao julgamento. Tem pessoas que já estão predestinadas a ser o que são, porque negam e falam de Deus. A Bíblia fala que os filhos deles, eles vão chegar lá e vai falar: Senhor, nós também profetizamos em teu nome, fizemos o quê? Jesus vai falar para ele: nunca nos conheci. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai o quê? A iniquidade. Então, meus irmãos, nós temos pelos seus frutos os conheceremos. E Paulo falou que os tais não servem a Deus. Capítulo 9, versículo 16 de Romanos, Paulo diz: os tais não servem a Deus, e com palavras lisonjas enganam o coração dos filhos, e o Deus deles é o pó e o vento. Eles só pensam neles. Eles não querem pensar que eles têm um servo, eles são um vaso de barro. Paulo falou o quê? Paulo falou: esse poder não é nosso, foi o que ele falou, capítulo 4, versículo 6, 2 Coríntios. Mas foi confiado a vasos de barro, porque o poder não é nosso, mas de Jesus. E Paulo escreveu, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Não é nosso. E Paulo falou, capítulo 2, versículo 19, aleluia, que tem vasos para Timóteo, tem vasos de honra e vasos de esdê, vasos de barro e vasos de quê? Não, vasos de barro e vasos de honra, de ouro. Olha aqui, ó. Então, meus irmãos, a fé nossa tem que ser aplicada em Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, para que nós possamos esvaziar de si mesmo. Você quer que o seu louvor seja uma bênção? Você quer que a sua oração seja uma bênção? Você quer que o seu jejum Deus aceite? Você quer que a sua leitura da palavra Deus abra o seu entendimento? Seja certo, seja certo. Não precisa, irmão, de muita coisa, não precisa de cheio de coisa. Nós temos que entender que a obra, quem foi que fundou a igreja? Não foi o pastor Lucas. Capítulo 16 de Mateus, versículo 16 em diante. Jesus estava em Cesareia de Filipe, chamou quem? A Pedro. Pedro, quem eu sou? Ao Senhor é o Cristo. Não foi você que sabe disso. Não é a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Você também é Pedro. Vou falar para você: você é Pedro, filho de Jonas. E desta pedra, quem que foi rejeitado pelos homens? A pedra de esquina, Jesus. Edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então quem fundou a igreja foi Jesus. E nós só somos o vosso céu, nós só somos a testemunha viva do Espírito Santo. Não foi o pastor Lucas, não foi a fulana, não foi a ciclana que abriu a igreja, que fundou a igreja, mas nós somos apenas uma testemunha viva do Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele foi imputado a ele, 9, 16, 17, 1 Coríntios. Ele diz assim: a mim foi confiado o Evangelho, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. A mim foi confiado.
Então, ai de nós que nós vamos pregar a palavra de Deus, e ai daquele que te parar, meu irmão. A Bíblia fala, ai daquele que for contra o pregador, ou a pregadora que está pregando a palavra de Deus conforme a verdade do Espírito. Capítulo 5, versículo 10 de Gálatas, Paulo diz, confio de vós no Senhor, que nenhum mal sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja quem for, receberá condenação. Eu quero que dentre vós, irmãos, seja cortado esses que vivem vos inquietando. Paulo falou bem claro, ai daquele que inquietar, aquele que se levantar. Jesus Cristo falou, capítulo 18, versículo 3 e 4 de Mateus, aquele que se levantar como os pequeninos que creem em mim, é melhor que coloque uma corda no pescoço, pegue uma pedra de moinho, de mó de azeite e se submerge no mar, porque vai pagar grande preço. 8,33 de Romanos, quem tentará acusação quando escolhido do Senhor? É Deus que o justifica. Então, ai daquele que se levantar contra o verdadeiro evangelho. A Bíblia fala, meus irmãos, que Herodes foi um homem mau. Ele levantou, capítulo 12, versículo 1 de Atos, ele se levantou para maltratar alguns da igreja. E você pode ver o versículo no final, quem que foi morto? Foi comido de bicho. Porque o anjo do Senhor passou assim. Deus não aceita esse ou aquela que vai contra a palavra. A Bíblia fala que é duro o juízo. Verdade. É duro o juízo. Então nós temos que entender que a vontade de Deus ela é boa e perfeita, agradável. Mas para aquele que serve a Deus, para aquele que serve a vontade de Deus. 24:45 de Mateus. Bem-aventurado é o servo que quando o Senhor vier, tiver servido. Na verdade, colocará sobre ele todos os seus bens. Mas ai do servo mau, que quando o Senhor vier, e ele bater nos seus empregados, comer dos beberrões, o Senhor vai vir, vai cobrar dele, e vai amarrar ele de pé em mão e jogar onde? Nas trevas exteriores, aonde o bicho nunca morre, e aonde tem o quê? Angela de dentro. A pregação de Jesus era dura. Ele falou, você vai para o inferno, aquele que não fazer vai para o inferno. Fala isso em cima do altar para você ver. Está julgando. Graças a Deus que Deus nos esclareceu a palavra, o dom da palavra. Porque não é nós que fala. Paulo falou, nós não pregamos a nós, capítulo 4, sim, mas a Cristo, a Jesus. E aí Jesus falou, aquele que rejeita as minhas palavras, o quê? Capítulo 10, 16 de Lucas, rejeita quem me enviou. E aquele que ouve as minhas palavras, ouve quem? Porque as palavras de Deus é vida eterna. O próprio Pedro, capítulo 6, né, de João, a Bíblia fala assim, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida? Então a palavra de Jesus existe, porque Deus é puro, o ser humano é corrupto. Então Deus existe do ser humano. Deus existe do ser humano ser como ele, ser santo que eu sou. E o ser humano ele tem a raiz ouro, ele já vem com a raiz adâmica. No capítulo 5 de Romanos, a Bíblia fala que o ser humano ele já está corrompido pela raiz adâmica. Mas pelo um homem entrou o pecado no mundo, e através de um homem o pecado foi tirado. Quem é este homem? Aquele que serviu. Este homem que esvaziou de si mesmo para enfrentar a morte de cruz. E Paulo falou, eu quero que todo servo do Senhor tenha o sentimento de Cristo, não tenha vanglória, mas humildade, que venha servir a Deus com um grande entendimento e humildade, para que Deus venha exaltar a você diante da face do Senhor. E Deus se exalta na terra dos viventes. Deus exalta na terra dos viventes. Seja servo, irmão. Sai fazendo a obra de Deus como servo. Sai fazendo a obra de Deus, porque não é você que fala, não é você. Tem irmãos, né, que falam assim, ai meu Deus, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei jejuar. Jeremias também não sabia. Jeremias falou, Senhor, eu sou como uma criança. O que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Vai, Jeremias, eu vou colocar as palavras na sua boca. É Deus que coloca a palavra. A Bíblia fala, meus irmãos, 81:10 de Salmos, abre bem a tua boca que está enchereis. Não é você que fala, é o Espírito Santo que conduz. Quando você é servo, quando você é a pessoa que faz assim, eis-me aqui, Senhor. Quando você é servo do Senhor, o Senhor conduz, o Senhor conduz como o próprio Moisés. A Bíblia fala, meus irmãos, que Moisés, ele era servo do Senhor. Moisés, aleluia, Arão, ele foi dar cara a Deus. Arão e Miriam foi dar cara a Deus, Senhor, porque o Senhor só fala com Moisés, porque o Senhor só fala com meu irmão. Aí Deus respondeu a Miriam e Arão, falou, porque Moisés, eu falo com meu servo,
face. Olha, meus irmãos, Deus está procurando verdadeiros adoradores. A mulher samaritana falou: olha, mestre, os judeus mandam orar no monte, os judeus mandam orar no templo. E o Senhor falou para ela: mulher, os verdadeiros adoradores do Senhor Deus adorarão em espírito e em verdade. Seja serva do Senhor, seja serva do Senhor, que Deus vai exaltar até os viventes. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esse é o segredo com Deus. Olha, Paulo falou: olha, eu carrego, capítulo 4, versículo 3 de Coríntios. Ele falou: olha, eu carrego, eu sofri naufrágio, eu sofri aflição, eu sofri até emboscada dos judeus, eu sofri grande luta, mas por amor de Cristo, eu sou servo, eu sofri. O apóstolo Pedro diz também no capítulo 4 de 2 Pedro, aleluia, glória a Deus, irmãos, não estranheis a grande prova que vai vir entre vós, mas sede felizes de ser participantes das aflições de Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que ser servo é aniquilar a si mesmo, é se colocar à vontade de Deus, é se colocar à vontade do Pai. Jesus Cristo estava no capítulo 26 de Mateus, orando a Deus, orando ao Pai, e ele diz: Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Pai, seja a tua vontade. Se não for a minha vontade, seja a tua vontade, e se não for, faça de mim esse cálice. É a vontade de Deus, que faça a vontade do Espírito Santo na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! É a vontade de Deus, e a vontade de Deus, a Bíblia fala, aleluia, em 1 João, no capítulo 3 em diante, que os mandamentos de Cristo não é pesado. Os mandamentos de Cristo não é pesado. Tem pessoas que falam: mas é pesado, né? É pesado, e não é pesado. Não é pesado os mandamentos do Senhor. E o Senhor, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, Ele quer. Nós sabemos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo chamou os anciões da igreja e falou para eles: olha, eu fiquei de casa em casa, né? Eu trabalhei de casa em casa, não fui pesado aos irmãos. Outra hora fui pregador do Evangelho, fui aquele homem, glória a Deus, que fez a vontade de Deus, aleluia. Mas que nós temos que gloriar o quê? Em nós mesmos. Paulo falou, né? 10, 17, 2 Coríntios: aquele porém que se gloria, gloria o quê? No Senhor. 10, 17 de 2 Coríntios: aquele porém que se gloria, gloria-se na honra, porque não é provável que a si mesmo se louva, mas sim aquele que o Senhor louva. Então é isso aí, irmão. Você quer o segredo com Deus? O segredo é esse: ser servo, reclinar-se à vontade de Cristo, e aí Deus vai te usar. É só levantar a mão aqui, capeta cai. É só levantar aqui, todo lado cai. É só decretar a vitória, o canceroso é curado, porque você é servo, né? Você vai começar a reduzir seu corpo a servir. Jesus falou assim: aquele que quer me seguir, falou para Pedro, não foi? Nós lemos aqui, capítulo 16, tem que negar a si. Ele falou para o jovem rico também, capítulo 10, tem que negar a si. Não tem outro jeito, irmão. Não é a nossa vontade. O ser humano, ele tem um problema sério em acatar ordem. Ele tem um problema sério para a vanglória. Porque Deus está falando com o miserável e ele está batendo boca. Ele está batendo boca. Deus está falando na palavra. Aí ele acha que é o pregador. Aí o pregador tem um problema comigo. Ele está falando de mim. O outro está falando, não é, irmão. É a palavra de Deus que ela é plena mesmo. A palavra de Deus é como um martelo. 23, 29 de Jeremias. Não é minha palavra como fogo. É como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus ela redargue mesmo. Ela alvoroça mesmo. Paulo pregou na cidade de Efésios e ela causou um alvoroço lá. Paulo pregou, meus irmãos, na idolatria do povo lá da Grécia e ela causou um alvoroço lá. Jesus pregou, meus irmãos, na cidade de Nazaré, ela causou um alvoroço lá. Olha, os discípulos pregou no capítulo 3, versículo 19 de Atos. Eles pregou arrependimento, arrependei vós e volte-se para Deus. Causa mesmo, o evangelho é para causar confusão mesmo. O evangelho é para deixar a pessoa impactada. O evangelho
tirando égua de ninguém. O Evangelho não é para passar a mão em ninguém. O Evangelho não é espada. 6,17 de Efésios. Tomai também um capacete e a espada que é a palavra de Deus. O Evangelho, meus irmãos, é como um martelo. Ele é uma espada viva que transforma. Paulo disse, meus irmãos, que pela palavra, capítulo 4, versículo 4 e 5 de 1 Timóteo, que pela palavra e pela oração o ser humano é santificado. Basta o homem querer aceitar as condições de Deus. Aleluia! Né? A Bíblia fala que Deus ele é misericordioso e também justo. Às vezes Deus ele é muito misericordioso, né? Ele é bonzinho. Aí se Deus for justo demais, ele é ruim, né? Então Deus é equilibrado. Às vezes ele é justo, porque ele sabe que o ser humano vai aguentar. O ser humano não vai aguentar a justiça de Deus. Porque se Deus se ele aplicar, Davi falou, né? Salmo 103, se observares o pecado, meu Senhor, quem subsistirá? Ninguém vai existir, irmão. Porque o pecado, também fala que fomos destituídos da glória de Deus, todos nós. Mas Deus nos reconciliou, Deus nos salvou, e através disso nós temos que devolver a Deus o nosso sentimento puro, que é ser servo do Deus Altíssimo. E Tiago e João tiveram uma surpresa, porque eles acharam que Jesus ia priorizar eles. Não vai me priorizar. Jesus não passa não. Jesus falou 6,60 de João, dura esse discurso. Vocês não querem ir embora também? Não podem ir embora. Jesus, meus irmãos, ele não está preso, ele ama. Jesus Cristo diz, eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam acharão. Jesus Cristo diz, essa é a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Jesus Cristo não fica correndo atrás de ninguém. Capítulo 11, 28 de Mateus, vinde a mim, todos os que estáis cansados. A vontade de Deus é que todos se arrependam. 18, 14 de Mateus, a vontade é que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas a pessoa também tem que aceitar. O João falou assim, produzir frutos dignos de arrependimento, produzir frutos dignos da palavra de Deus. Quantos ouvem a palavra de Deus e aí depois ainda converte a palavra de Deus? Paulo falou, converte a glória do Senhor em infame. Capítulo 1 de Romanos. Converte a glória do Senhor em infame, em zombaria, em dissolução. Eles vêm, né? Mas não fica firme. Jesus falou que é o diabo que arrebata, né? E quem sabia que tudo começa no entendimento? Tempo atrás, uma mulher aqui, de manhã, minha mãe estava comigo. Se não tem conhecimento bíblico e não for servo de Deus, passa para trás, não arrumou nada, bateu de terra e caiu para trás. Minha mãe falou, eita, minha mãe estava comigo. Ela veio falando, não sei o que, eu falei, moço, quem sabia que o ídolo de Jesus é pregar o Evangelho? Jesus não está falando para você só que colocar numa cidade. Nós já desmoramos, nós já vem da nossa casa para cá, nós já vem de longe, nós já dispusemos fazer isso. Capítulo 16 de Marcos, Jesus estava puxando a orelha dos discípulos, porque eles não acreditaram em Maria Madalena, não creram que Jesus tinha ressuscitado, e Jesus chamou a atenção deles, falou, olha, pode ir, porque pregar a toda criada, todo ser humano tem que ouvir a palavra de Deus. E ela estava ouvindo a palavra de Deus. Aí, nós enquanto falando na Bíblia, foi catando a sacolinha e saindo, catando a sacolinha. Por quê? Porque são pessoas, irmãos, que eles entendem o Evangelho com a condição deles. Eles falam assim, eu caí e Deus, a Bíblia ensina totalmente ao contrário. A Bíblia fala o quê? O que Deus falou para Paulo no capítulo 12? Paulo falou o que? Jesus 12:8. Eu orei 3 vezes, não foi? Para que o Senhor desviasse de mim. O que? E Jesus falou para ele o que? A minha graça o que? Te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava fraco, mas ele deixou de servir a Deus. É ao contrário, a Bíblia fala que nós temos que permanecer firmes. Paulo falou assim, está escrito, não foi? Lá em Efésios. E o frouxo Deus não tem prazer. Então é discurso, como diz o apóstolo Pedro, era melhor nós não ter conhecido o Evangelho, no capítulo 4, 2 Pedro, do que conhecendo, desviar-se dele,
Aí se diz o provérbio: é uma porca lavada que voltou ao esquadrador de lama e um cão ao vômito, né? É uma pessoa que está ali, mas está tudo sujo, né? Você dá um banho nela, daqui a pouco ela está lá de novo, falando. Porque a palavra de Deus, como Paulo Pedro falou, é melhor que não conhecesse, porque o julgamento começa pela casa de Deus, ele falou. Se primeiro começa de nós, qual será o fim daqueles que não conhecem a Deus? São pessoas que não querem acatar a ordem divina, aí fica com um papo furado. Aí quando vem a Bíblia com verdade mesmo, a espada cortando dos dois lados, eles não aguentam. Vou ficar aqui não, esse irmão tem Bíblia, vou embora. Né? Ela viu que já não ia dar para ela, ó, correu. Né? Então é assim, irmão, o Evangelho de Deus, a Bíblia fala: quem perseverar até o fim, né, será salvo. Não é quem desistiu. Deus falou que não tem prazer no frouxo. Jesus foi aquele, não foi? Que volta para trás, não foi? Não é digno de mim, está escrito. Não é digno, está escrito, quem já leu? Jesus, eu não lembro o capítulo e o versículo, mas aquele que, acho que é em João, que volta para trás, não é digno de mim, né? Não é digno. Não é negócio, o cair do homem levantar de grana, falando para mim. Eu falei para ela: moço, a senhora é tão desinformada, isso aí é provérbio social, é o povo que vê, né? É da água, tanto da fruta. Outro dia o pregador falando, né? Está escrito que a palavra de Deus tanto bate, tanto fura. Eu falei: pelo amor de Deus, são coisas, irmãos, que levam para cima do altar e daí não edifica ninguém. São provérbios, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não está escrito na Bíblia? Não. Então são pessoas que querem justificar, que estão na lama e não querem acatar a vontade, não querem negar a si mesmo, não querem doer. O pecado dói mesmo, irmão. A sua visão, quando você vê a pombagira lá, você tem que virar o sangue, para o sangue de Jesus te repreende, Satanás. Você tem que ter força na alma. Jesus fala que a vontade dele é aqueles que agradam a ele. Você tem que ter força. Tem irmãos, meus irmãos, que eles acham, né? O corpo nosso foi para glorificar a Deus. Eles usam o corpo para despertar a malícia dos outros. Né? A irmã do dia, irmão, não consegui subir no ônibus, mas lógico, a sua saia está colada no corpo, como é que você vai subir no ônibus? Eles querem usar o corpo para despertar a malícia. E a Bíblia fala que a malícia não provém de Deus. Nós temos que deixar o pecado. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que muitas pessoas caem lá no pecado? Porque não tem força. Tem que ter força. Tem pessoas que têm tinta no cabelo, tinta no cabelo, tinta no cabelo, porque não tem força. Não tem força para agradar a Deus. E a vaidade, porque não quer ficar velho. E a Bíblia fala, 16, 31, 32 de Provérbios, 33. Coroa de honra são o quê? São as cãs, achando-se elas nos caminhos da justiça. E o símbolo de Cristo, o cabelo de Cristo é branco. Você é servo de Cristo mesmo? Você está se esforçando para entrar no céu? Jesus falou, 16, João, que muitos se esforçam para entrar no reino de Deus. Nós temos que se esforçar. Quem está entendendo? Que o reino de Deus é tomado da força. Você é servo de Deus mesmo? Você está se colocando-se menor? Você está aniquilando si mesmo? Aqui João e Tiago tomou uma lição. E qual foi a lição de Jesus falando isso? Quem sabia que Jesus é perfeito? É o perfeito. Ele é varão justo, né? Pedro falou ao sumo sacerdote, capítulo 4: e Jesus foi exaltado dentro do Pai, varão justo. Jesus era justo. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus chamou a atenção deles e falou o quê? Não quero que seja assim entre vós, mas aquele que quiser ser grande, seja vós, tem que servir um ao outro. Aí começou esse espírito na igreja primitiva, né? 4,36 de Atos, a Bíblia fala que Barnabé vendeu as propriedades, aqueles que tinham o mesmo espírito. E 2,48 de Atos, a Bíblia fala que os irmãos perseveraram o quê? 2,48 de Atos, perseveraram na doutrina, no partir do pão, e nas orações e na doutrina dos apóstolos. Aí começou a igreja a ter esse sentimento. Então a vontade de Deus é que todo mundo se una, não tem esse negócio, porque cada um, Deus deu um dom. Deus deu um dom para louvar, Deus deu outro para dom da palavra. Nós lemos aqui, capítulo 4, versículo 11 de Efésios: a um Deus deu o dom de apóstolo, outro Deus deu o dom de ministério, outro Deus, cada um Deus deu o dom. Então vai ter espaço para todo mundo. O pessoal está achando que lá no céu é pequenininho, vai ter espaço para todo mundo lá, irmão. Tem espaço para todo mundo, lá é grande. Lá é grande, tem espaço para todo mundo. E nós temos que fazer certo.
Porque todos deverão comparecer aonde Paulo falou? 5:10 de 1 Coríntios. Para fazer o que? O bem e o mal. Vamos ver que dá conta. Irmão Lucas, você foi frouxo, você não pregou. Então nós temos que ser, nós temos que ter um sentimento de vida, nós temos que entender que nós estamos fazendo tudo para Ele, não é para agradar ninguém. Quem está entendendo? Amém? Glória a Deus. Deus é como fique de pé, nós já extrapolamos. Aleluia. Vamos fazer a última oração. Glória a Deus. A última oração, vamos já fazer a última oração para que o Senhor venha nos abençoar. Coloque as mãos, aleluia. Comece dando glória, glória, glória. Jesus poderoso, Jesus em poder. Nós estamos, Senhor, aqui, meu Deus, pedindo, Senhor, que sejamos humildes, sejamos simples, meu Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor, ó Deus, é vivo, Senhor, e eficaz. Graças te damos, Senhor, porque até aqui, Senhor, nos ajudaste, até aqui, Senhor, o Senhor garantiu a vitória, o Senhor garantiu, meu Pai, aleluia, o grande milagre das tuas mãos. Graças te damos, Senhor, pelo poder da oração e pelo poder da tua grande fé. Dai a vitória em nome de Jesus, né? Lê lá depois, 2 Coríntios capítulo 11, o sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. Depois vocês lêem na casa de vocês, viu? Aleluia, o tanto que ele sofreu por amor a Cristo, amém? Meus irmãos, Jesus está dando livramento para uma pessoa, Jesus está dando cura divina na coluna, no disco da coluna, inflamação no disco da coluna. Não confirma, receba pela fé, irmã Jéssica, aleluia. O Espírito Santo, irmão, está quebrando toda cilada contra a vida de duas irmãs. Você, volta mais uma irmã, Jesus quebra a cilada. Eu vejo um vendaval, mas Jesus Cristo está na proa do barco. Não confirma, receba pela fé. Deus não confirma que é um milagre, não receba a vitória, irmão Berenice. O Espírito Santo está revelando, irmão, que Jesus Cristo está repreendendo, aleluia, o problema de inflamação no couro cabeludo de uma pessoa. Não confirma, receba pela fé, a irmã Hebe, esse é um milagre. O Espírito Santo, palmas para Jesus. O Espírito Santo está revelando que Jesus Cristo está purificando as águas na vida de duas irmãs. Jesus purifica as águas. Não confirma, receba pela fé, duas irmãs. Você, Jesus purifica as águas. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, está revelando, aleluia, que Jesus Cristo está tocando, aleluia, glória a Deus, nas vértebras e também na região da caixa torácica de uma irmã. O diabo, ele tem tentado colocar enfermidade, mas Deus ainda não deixou Satanás se andar. Deus está guardando, que você tem vindo buscar Deus pela misericórdia. Quem sabe que a misericórdia de Deus são grandes na vida do homem. Jesus falou para o Gadareno: vai lá para a sua família e fala quanto eu fui misericordioso com você. A misericórdia de Deus é grande. Deus está repreendendo esse mal. Você porta mais uma pessoa. Não receba pela fé, como ele disse, a irmã Jéssica. Receba. Aleluia. Jesus Cristo, irmão, está colocando, aleluia, glória a Deus, fortalecimento, está repreendendo essa canseira e fadiga no oxigênio. Jesus está dando vitória na questão, meus irmãos, da região das vias aéreas. Jesus te dá vitória. A irmã Berenice, essa fadiga, né? Jesus te dá vitória. Vai, glória a Deus. Aleluia. Jesus está guardando uma pessoa, irmão. Eu vejo uma criança, eu vejo essa pessoa se deslocando o ombro, numa queda que teria, mas Jesus Cristo está dando livramento. Não confio no Caleb. Receba a vitória pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo, irmão, está revelando que Jesus está tirando o fardo de 3 irmãos. Ele diz para você que o fardo dele é leve. Confia nele, e o mais tudo ele fará, e faça a obra do Senhor. Você, mais duas irmãs, você, volta mais uma pessoa, a irmã Berenice, receba a vitória. Ele está tirando o fardo de fardo leve de Cristo. O Espírito Santo, irmão, está revelando aqui que Jesus Cristo está tocando nas mandíbulas de duas